E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror e esta é a ediçãozinha da Disney da qual a gente vai falar hoje. Quem tem acompanhado o canal com alguma frequência vai lembrar que já viu essa edição aí num dos lotes que eu gravei aí de recebidos há um tempo atrás. Se não me engano, no lote em que essa edição veio, da Disney só veio ela, né? O restante do lote eram quadrinhos de outros personagens. Depois até houve um lote que tinha só quadrinhos Disney, mas essa edição já havia chegado. Né? É uma edição a qual eu escolhi para falar dela, não só porque eu gostei do material que está aí dentro, mas porque tem algumas peculiaridades neste material que eu achei que são interessantes, são dignas de nota. É uma coleção da Abril, né, as obras completas de Carl Barks. Este é o volume 9, uma edição que a Abril publicou com luxo na época, né, o luxo máximo da Abril da época, uma capa cartonada, um papel de melhor qualidade, uma coleção bastante extensa, inclusive, né, aqui tem alguns números aqui atrás, ó, mas se não me engano, né, saiu bastante coisa nessa coleção. Ela foi publicada nos anos 90, eu não sei se dá para encontrar aqui rapidinho o ano com toda a certeza, mas é uma edição dos anos 90, sim, né? E não vou nem ficar procurando, é uma edição dos anos 90. Né? Essa minha chegou bem destruidinha, aí, bem balhadinha, como vocês podem ver, passou por poucas e boas, né? Mas ela me veio basicamente de grátis, então nem tenho do que reclamar. Minha esposa fez uma restauraçãozinha básica, porque eu para ler preferi que ela desse uma restaurada para não correr o risco dela sofrer mais danos. A sorte foi que, como eu disse, o papel é de melhor qualidade, não é papel jornal, então isso ajudou a manter a integridade da revista. Nesse sentido, essa coisa de papel de melhor qualidade realmente tem sua importância, tem seu valor. Mas eu continuo dizendo que se for para eu escolher entre ficar pagando caro por edições que tem o papel do não sei o que e a capa dura, e que muitas vezes os roteiros e o material dentro é só uma republicação lá dos anos 80 ou é ruim por si só, eu prefiro muito mais boas histórias em material de qualidade básica. Não precisa de luxo, né? Precisa ser legal para ler. De qualquer forma, qual é a questão aqui dessa edição do melhor do Carl Barks com o Pato Donald? É que as histórias aqui contidas, vocês vão perceber aqui, ó, 1942, nós temos aqui histórias que foram publicadas ali nos anos 40, nos anos 50, quando... Aqui, ó, aqui tem um para saber melhor. Ela foi publicada na Full Color em agosto de 1942. A principal história da edição, que é, né, Pato Donald, o Tesouro do Pirata. Né? Inclusive o Carl Barks é um dos grandes mestres Disney, né? Um dos caras mais cultuados do meio de quadrinhos da Disney. Mesmo quando eu não tinha nenhum interesse em quadrinhos Disney, eu já tinha ouvido falar dele, e aos poucos, agora que voltei a me interessar, a gente vê ele ser muito considerado pelos fãs e tal. Essas histórias são do começo de carreira dele, tanto que na primeira história, o Tesouro do Pirata, nem todas as páginas foi ele que desenhou, ele dividiu a autoria dos desenhos com outro desenhista, e a Abril até fez um trabalho interessante, porque ela colocou embaixo, no rodapé da página, o nome de quem desenhou. Quando a página foi desenhada pelo Carl Barks, ela colocou Carl Barks. Quando ela foi desenhada pelo Jack Hanna, ela colocou aqui, ó, Jack Hanna. Né, a Abril de vez em quando acertava bem nas coisas, né? Mas enfim, qual é a questão mais importante que me fez querer fazer esse vídeo?
Bom, além da qualidade do material, além de serem boas histórias, histórias com bom desenvolvimento, o que por si só já é uma surpresa, quem acompanha o canal aqui há mais tempo, quem realmente assistiu vídeos mais antigos do canal, vai lembrar que tem muito vídeo aí, né? Tem uma certa quantidade de vídeos em que eu mostro quadrinhos dos anos 60 e até mesmo dos anos 50, na qual eu comento que uma das principais características desses quadrinhos são roteiros bem simplórios, bem bobinhos, bem enxutos, né? Uma certa ingenuidade, uma incrível preocupação de no começo de cada história, no começo não, né? No final de cada história, ter sempre uma liçãozinha de moral a passar, né? E é curioso como grande parte dos quadrinhos Disney desta mesma época pareciam não sofrer deste mal, né, aspas aí no mal, né, pareciam não sofrer dessa necessidade que se tinha de montar os quadrinhos dessa maneira, de ter esse desenvolvimento um tanto simplório dos roteiros, de ter essa questão de estar sempre querendo passar alguns valores de maneira muitas vezes tão descarada que chegava a ser quase didático. Os quadrinhos Disney da época eram quadrinhos que muitas vezes já não eram pensados para crianças, tinham uma abordagem que não era tão infantil assim. Quem assistiu aquele vídeo em que eu mostro a edição que eu tenho dos anos de ouro do Mickey, percebeu isso quando eu falei da história, né, e mostrei que ela tinha temas como energia atômica, né, e uma certa violência gráfica, né, a morte, né, a possível morte, o possível ataque do Mickey, né, o risco de vida do personagem ali era real, tipo, não era aquela coisa do desenho animado que explode uma bomba e ele fica com a cara toda preta e segue o baile. Ali o Mickey foi diversas vezes ameaçado pelo bafo de onça e realmente era uma ameaça de morte, ele poderia morrer, o que é extremamente curioso, né, que se você pensar em Disney, principalmente no que a Disney veio se tornar depois. E o mesmo se dá nas histórias do Donald contidas nessa edição. O vilão principal aqui na principal história também é o bafo de onça. Parece que a Disney dava muito trabalho pro bafo de onça na época. E o Donald também se vê em situações em que a vida dele está em risco de verdade mais de uma vez. E isso sem falar em outras cenas que seriam impensáveis hoje em dia. Esse material aqui, se for para ser republicado hoje em dia, olha, é capaz de correr risco no universo do mimimi. Tá? Porque, por exemplo, eu vou pular aqui, ou melhor, eu não vou pular, eu vou até um ponto aqui, ó. O Donald já tá lidando aqui com o bafo de onça, né? Eles vão... Ele e esse papagaio aqui, o bico amarelo, estão indo em busca do tesouro. O bafo sabe, o bafo quer persegui-los, quer pegar o tesouro, mas ele precisa enganá-los, então ele se passa por uma mulher, por uma senhora que é dona de um navio, para que eles acabem comprando o navio e permitam que ele vá junto. Só que há um momento na história, né? Há mais de um momento, na verdade, mas eu vou pontuar este que é o primeiro momento da história em que você percebe como a abordagem da época nada tinha de preocupação, né, de infantil, de pensar nas crianças, né, que vão ser expostas à violência e tal. Os asseclas do bafo de onça, na verdade o bafo de onça parece muito bonzinho, porque os asseclas do bafo de onça não estão pra brincadeira, olha aqui, ó. O que vocês acham disso? Né, os caras querem simplesmente pôr a termo a situação e acabou. O bafo é que não quer e arruma razões para não fazer isso, né? Porque quer ter certeza de que pega o mapa e tá faltando uma parte do mapa e tal. E
a história vai se desenrolando dessa maneira, claro, com muito humor, com muitas situações que só cartunescas, que só dariam certo nesse tipo de quadrinho, mas a ameaça à vida do personagem é constante. E a mão do Carl Barks já se sente um pouco, não só no roteiro, que ele ajudou a desenvolver, mas não era 100% dele também, quanto no desenho, que também não era 100% dele, mas você já percebe a genialidade dele. E aí há uma outra história, o Anel da Múmia, também a mesma coisa, né? O Bafo Johnson, não, acho que aqui o vilão não é o Bafo. Aqui o vilão é outra pessoa, mas é a cara do Bafo, né? Parece que só tinha um bafo. Mas o que importa é que um dos sobrinhos do Donald é sequestrado, enfaixado e jogado dentro desses sarcófagos e obrigado a ficar ali dentro como se fosse múmia. E o sequestrador, sai do sarcófago para ficar roubando comida à noite para alimentá-lo, senão ele morreria de fome. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? A constância do perigo real, do perigo de morte, de se machucar, era citada o tempo todo, como em qualquer história de terror ou aventura que a gente vai ler hoje em dia. Isso, e nós estamos falando de histórias publicadas lá nos anos 40, nos anos 50, e histórias da Disney, com um dos principais personagens da Disney. Não é extremamente curioso ver como as coisas mudaram? Hoje em dia, essas histórias, cara, isso aí é capaz de ter gente que vai achar ruim se for republicado, né? E tem nessa revista tem uma outra cena, nessa história aqui mesmo, ó. Pato Donald e a invasão dos animais. É uma história bem puxada pro cômico, essa não é uma história voltada pra aventura, são as histórias que menos me interessam nas aventuras Disney, né? Nas revistas da Disney, eu prefiro muito mais essas histórias aventurescas e tal, tanto do Mickey quanto do Donald e por aí vai, né? Embora alguns personagens eu esteja mais acostumado com a pegada humorística e eu espere deles histórias mais engraçadas, como o Zé Carioca, mas eu gosto muito dessa pegada em que eles estão vivendo aventuras. Mas tem uma cena aqui nessa história que, olha só, é impensável. Vocês notaram que o Donald tá com uma varinha, né? No que eu fui passando as páginas apareceu. Olha para que era a varinha. Não tá entendendo? Punição corporal, meus amigos. O Donald ia dar uma sumanta, como dizem aqui no sul, né? De vara, ia dar uma surra de vara nos sobrinhos e tava tudo bem. O que eu tô querendo dizer com isso? Que tem que dar surra nas crianças mesmo, que é normal? Não, claro que não. Embora eu tenha tomado os meus catiripapos de quando eu era moleque, até porque eu aprontei pra caramba naquela época. Eu não tô dizendo isso, mas eu tô dizendo que na época, né, quando não existia o mimimi absoluto do universo de hoje em dia, ninguém ligava, velho. Quadrinhos da Disney mostrando esse tipo de material sem qualquer preocupação. A maioria de nós, a maioria que eu digo que, como eu, por algum motivo, nunca foi muito fã da Disney e não acompanhou material da Disney com atenção, talvez nunca imaginasse que existem histórias da Disney com esse nível de pegada no roteiro, em que o perigo é real, em que o perigo de morte dos personagens é verdadeiro, em que crianças tomavam surras de vara, em que se falava em cortar gargantas, né? E é curioso que o quadrinho Disney parece que sofreu uma espécie de involução. Enquanto os outros quadrinhos foram ficando mais complexos e mais ardilosos, tendo roteiros que começavam a botar suas, né, garrinhas de fora e mostrar mais violência aos poucos, mais sanguinolência, mais perigo, os quadrinhos Disney começaram com abordagens muito pesadas, se for comparar com o que depois veio a ser, e começaram a ficar cada vez mais suavizados, até um ponto que chegaram a se tornar muitas vezes completamente infantis. A vida é uma ironia, né?
As coisas acontecem de maneira muito curiosa. Seja como for, essa com certeza é uma coleção maravilhosa, o melhor da Disney, né? Obras completas de Karl Barks. Vale a leitura, eu gostei muito dessa ediçãozinha, vou ficar com ela, não importa que ela tá bem destruidinha. Ela vale muito a pena e nunca se sabe, amanhã ou depois aparece uma oportunidade de ter mais material dessa coleção. Por que não? Não vou ficar procurando, né? A minha olhada inicial já me mostrou que os preços muitas vezes estão proibitivos. Tem gente achando que o negócio vale ouro, né? E não é para tanto. Mas que vale a sua leitura, vale. E se você gostou desse vídeo, like para mim, para o bom e velho mestre do terror. E para a Disney, que aprendeu a ficar comportada foi com o tempo.